Olá, profissionais de farmácia. Aqui quem fala é a Pamela Reis, enfermeira especialista em enfermagem do trabalho. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho de noções básicas de primeiros socorros, conceitos, atribuições dos profissionais da área farmacêutica e como deve ser feita a avaliação primária e até mesmo secundária na hora que for atender uma vítima de um mal súbito, de um mal-estar, de alguma intercorrência clínica. Para começar, vamos definir o que é primeiros socorros, o que é resgate e o que é atendimento pré-hospitalar. Primeiros socorros é aquele atendimento que pode ser prestado por qualquer pessoa, preferencialmente treinada. Por que preferencialmente treinada? Porque uma pessoa que ela é treinada, ela não vai cometer alguns erros decorrente ao atendimento, ela não vai agir com precipitação, ela não vai agravar o estado inicial daquela vítima. Ela vai agir com rapidez, porém ela sempre vai manter a calma e a confiança, até mesmo para passar isso para aquela vítima que precisa de atendimento. Agora, a APH é o atendimento pré-hospitalar, é aquele atendimento que ele é prestado pelos profissionais da área da saúde, que são os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem. Esses profissionais eles têm que estar treinados e capacitados, pois esse atendimento ele requer materiais e equipamentos próprios para atendimento pré-hospitalar, para poder estabilizar aquela vítima antes que ela chegue até o pronto-socorro. Lembrando que a APH, quem faz esse atendimento é o SAMU, e o telefone do SAMU é 192. Resgate. Resgate é aquele atendimento que ele é realizado pelo Corpo de Bombeiro, cujo telefone é 193. E o resgate ele se difere do APH, por quê? No APH, quem está correndo o risco aí em relação à vida, né, um risco de morte, é a vítima. Porém, o local onde essa vítima está, ela não oferece risco para a equipe da área da saúde, para os médicos, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas. Agora, o resgate também é um atendimento pré-hospitalar. Porém, o local onde a vítima ela se encontra oferece risco para quem for prestar esse atendimento para a vítima. Que nem, por exemplo, essa situação um tanto quanto improvável, mas aconteceu esse acidente. Um carro ele pegou e invadiu essa farmácia. Vai ter vítimas aqui presas à ferragem. Quem que vai tirar essa vítima? Quem vai tirar essa vítima da ferragem vai ser justamente o corpo de bombeiro. Por quê? Aqui esse carro tem risco de explosão, tem risco de incêndio. E sem falar que vai precisar de equipamentos, vai precisar de alicates especiais, vai precisar de um treinamento especial. Então, numa situação adversa como essa, que oferece risco tanto para a vítima quanto para o socorrista, quem faz esse atendimento é o corpo de bombeiro, porque ele que vai ter o treinamento e os equipamentos específicos para agir nessa situação. Uma regra básica do socorrista é que ele nunca vai se expor ao perigo. Por quê? Porque senão ele vai se tornar uma nova vítima. Então vai requerer uma nova equipe para prestar o atendimento. Então ele vai estar atrapalhando, ele não vai estar ajudando. Primeiros socorros, ele é um atendimento teoricamente simples. O simples fato de você verificar o que aconteceu e chamar ajuda, isso daí já é primeiros socorros. Não necessariamente você precisa tocar na vítima, fazer algo para a vítima, porque lembra, por exemplo, uma queda de uma altura de 5, 6, 7 metros. Você chega e toca a vítima, movimenta a vítima sem ter os equipamentos, sem ter a técnica correta, sem ter a quantidade correta de pessoas treinadas, você pode deixar essa vítima paraplégica, tetraplégica, ou então até mesmo fazer com que ela evolua a óbito. Aí você fala, então é muito simples, são medidas simples, então não são importantes. São sim, muito pelo contrário. Primeiros socorros é a parte mais importante do atendimento à vítima. É ele que vai definir
o sucesso ou não daquele tratamento que a vítima vai receber no futuro, pelo bombeiro ou pelo SAMU. Primeiros socorros ele tem que ser feito de maneira rápida, porém, como eu falei anteriormente, sem se precipitar. Você não vai pegar e vai fazer de qualquer maneira. Você nunca vai agir fora do seu limite legal de atuação. Por exemplo, você não vai diagnosticar o que a vítima tem. Você vai observar os sintomas dela e vai relatar para o bombeiro ou então para a equipe de saúde que vai prestar aquele atendimento. Mas nunca você vai falar, a vítima está com acidente vascular cerebral hemorrágico, tem que dar tal medicação para essa vítima. Não, isso quem faz somente o médico, ou o médico componente do SAMU, ou então o médico componente do bombeiro. E ele que vai determinar qual que vai ser as medicações, quais vão ser as intervenções mais específicas de alta complexidade que vai ser feito nessa vítima. Então, é importante você reconhecer o caso, é importante você chamar ajuda, e isso daí vai melhorar a possibilidade dessa vítima sobreviver, vai aumentar a possibilidade de sobrevida. Clica nesse link aqui que você vai direto a um depoimento do Dr. Drauzio Varella e ele está falando exatamente isso que eu relatei, a importância do primeiros socorros. Então, não menospreze os primeiros socorros, ele é extremamente importante. Tem alguns princípios básicos de primeiros socorros. Como foi falado anteriormente, nunca você vai se expor ao perigo, porque você pode se tornar uma nova vítima. Então não vai ser você que nem nessa foto aqui, essa moça está com a maior boa vontade do mundo tentando apagar o fogo. Porém, ela pode ter uma queda, o fogo pode aumentar e ela pode se queimar, ou seja, ela pode se tornar uma nova vítima. Então sempre você, quando visualiza uma situação que tem alguém necessitando ajuda, primeira coisa, vai avaliar a cena, que nem por exemplo nessa foto. Verifica se tem cheiro de óleo, se tem cheiro de gasolina, se tem fiação elétrica exposta. Se tiver tudo isso, a cena é muito perigosa, você não vai ir lá, você não vai se expor a esse perigo. O que você vai fazer? Chamar o bombeiro, porque nisso que você vai ajudar, você vai no impulso de ajudar, você vai na precipitação de ajudar, isso daqui pode explodir e você pode acabar se machucando, você pode até acabar evoluindo a óbito. Acionar o serviço de emergência, sempre ligando 193 para o bombeiro ou então para o 192. Lembre-se sempre de manter a calma e relatar o que está acontecendo. Quanto mais completa for a informação, melhor vai ser a assistência para esse paciente, para essa vítima. Mais embasamento teórico esses profissionais do SAMU e bombeiro, eles vão ter para poder prestar um atendimento completo para aquela vítima. Lembrando, aqui tem alguns casos que você vai ligar para o SAMU e aqui tem alguns casos que você vai ligar para um bombeiro. Como foi falado anteriormente, bombeiro é sempre para não esquecer. Incêndio, desabamento, pessoa que está afogando, choque elétrico, pessoa que está presa numa altura, presa a ferragem, com vazamento de algum produto químico, gasolina, óleo, incêndio, você vai chamar quem? Corpo de bombeiro. As outras queixas clínicas que não envolvem perigo, a quem vai fazer o atendimento, você vai chamar o SAMU 192. Como, por exemplo, dores com início súbito, intoxicação, queimaduras, porém não está pegando fogo, né? Não é decorrente de um incêndio. Alguém chegou lá na farmácia e ela acabou queimando dentro de casa com alguma panela que tinha algum líquido quente. Não é um incêndio. Você vai chamar o SAMU. Convulsão, atropelamento, hemorragia, traumas, fraturas, você vai chamar o SAMU. Outros casos que envolvem risco,
né, em relação ao local onde vai ser feito o atendimento, você vai chamar o corpo de bombeiro. Outra regra básica do socorrista é não agravar o estado da vítima. Como foi falado anteriormente, primeiros socorros é extremamente importante e nunca o profissional da farmácia ele deve não respeitar o limite de atuação legal. Ele sempre deve respeitar o limite de atuação legal. Então, você estava nesse acidente aqui, que a vítima entrou com um carro na farmácia, né? Invadiu a farmácia com o carro, ela tá presa nas ferragens. Aí você pensa, vai pegar fogo, então eu tenho que tirar essa vítima. E você tira ela de qualquer jeito. Você não coloca o colar cervical, você não prancha ela, você não faz a movimentação em bloco, você tira ela de qualquer maneira. Você pode, como foi falado anteriormente, deixar essa vítima paraplégica, tetraplégica, ou então até mesmo fazer com que ela evolua a óbito. Colocação de colar cervical, movimentação em bloco, pranchamento. Quem que vai fazer isso? Ou o SAMU, ou então o corpo de bombeiro. Mas sempre vai ter um que vai falar, mas eu assisti a novela e aconteceu um acidente, é assim que faz, a gente vai improvisar com tal material. Assisti Good Doctor, tive aula do CFC e ensinaram a fazer dessa maneira. Não façam improvisos, porque isso pode agravar a lesão e o estado inicial daquela vítima. Então, o socorrista, quem vai fazer os primeiros socorros, ele também vai ser essencial, porque ele vai afastar aquelas pessoas curiosas, ela vai afastar aquelas pessoas que têm o certificado de medicina do Good Doctor, de Grey's Anatomy, que vai fazer tudo errado e pode fazer com que aquela vítima ela evolua a óbito. Quando você faz algum procedimento que não está dentro do seu limite de atuação legal, da sua profissão, você vai estar fazendo o exercício legal da profissão e você pode responder criminalmente por conta disso. Então não façam nada que não seja do limite de atuação legal de vocês, profissionais da farmácia. Lembra que o simples fato de você observar o que aconteceu, ligar para o SAMU, ligar para o corpo de bombeiro, você já está ajudando muito aquela vítima. E até mesmo quando você liga para o bombeiro e para o SAMU, eles vão orientar você como que deve ser, como que você tem que proceder, qual que vai ser o passo a passo depois que você relatou tudo que está acontecendo para eles. Eles vão te orientar e você vai ter um respaldo de um profissional da área da saúde que vai te orientar o que vai ter que ser feito. Jamais se expõe a qualquer tipo de secreção orgânica. O que é secreção orgânica, Pana? Sangue, saliva, muco. Lembrando que sangue, saliva, muco, tudo isso pode ter algum micro-organismo, um vírus, uma bactéria, e você pode pegar algum tipo de doença. Mesmo que a pessoa ela fale, eu não tenho nada, jamais entre em contato com qualquer tipo de secreção orgânica. Até mesmo se a pessoa tiver uma parada cardiorrespiratória. Posso fazer boca a boca? Não, jamais façam boca a boca. Para fazer a ventilação, que é a respiração, ou você vai usar essa máscara aqui, que o cursor do mouse está circulando, ou essa máscara aqui. Se você não tiver essas máscaras para fazer a ventilação, você só vai fazer as compressões torácicas. Aí você vai perguntar, mas Pamela, eu vou estar omitindo socorro? Não. Quem fala isso de não fazer boca a boca é a Associação Americana do Coração, American Heart Association, que fala em relação a não se expor à secreção orgânica. E qualquer protocolo de atendimento de primeiros socorros, ela fala para não se expor a nenhum tipo de secreção. Lembrando, o socorrista ele não pode se expor a nenhum tipo de perigo, inclusive a se expor a sangue, ou muco, ou saliva.
Outra regra básica é afastar os curiosos. Não permitir nunca que as pessoas filmem, tirem selfie daquela situação. Jamais permitam isso. E também afastem também aquelas pessoas que estão só olhando, para permitir que aquele local ele ventile e também para dar privacidade para aquela vítima. Utilizem empatias. E se fosse vocês, vocês gostariam de estar sendo filmados? Recordando a sequência dos primeiros socorros, cheque o local para ver se não oferece perigo para você. Não oferecendo perigo, pode se aproximar da vítima. Peça ajuda para o bombeiro, para o SAMU, dependendo da situação, como nós falamos. Avalie a vítima, verifica se ela está respirando, se ela tem presença de circulação, se ela está respondendo a estímulos verbais e até mesmo estímulos táteis quando você toca ela. Fica observando a vítima, não é porque você chamou o bombeiro ou o SAMU que você vai deixar aquela vítima sozinha. Você vai ficar cuidando, monitorando a vítima até a chegada da ambulância e mantenha os sinais vitais. Fiquem observando se ela está respirando, se está com batimentos cardíacos. Conversem com a vítima para estimular ela a falar. E como que é essa avaliação? Como que eu vou avaliar? Como que eu vou ver a respiração dela? Primeira coisa, antes de ver a respiração, você vai verificar se ela está respondendo. Se ela está respondendo, como que eu vejo se a pessoa está respondendo? Você vai chamá-la e se ela não responder ao chamado, você vai dar uns pequenos tapas leves na região do ombro dela. Nada de bater na vítima, são tapinhas leves na região do ombro dela. Vai chamar, senhor, você está bem? Você está bem? A vítima ela vai responder. Se ela responder, isso daí já é um sinal positivo. Essa avaliação que eu estou falando para vocês agora, é a avaliação primária. A avaliação primária é para ver se a vítima ela está respondendo, se ela está consciente, para ver se a vítima ela está respirando. Como que eu vou ver se a vítima ela está respirando? Como esse bombeiro aqui está fazendo? Você vai ajoelhar próximo ao rosto da vítima, com a cabeça virada sempre em direção, os olhos em direção aos pés, e você vai sentir o ar entrando e saindo das narinas da pessoa, da narina e da boca da pessoa, e vai observar se tem elevação do tórax e do abdômen. Isso você está vendo se a vítima está respirando. Se está respirando, isso daí é ótimo. É um sinal que essa vítima ela não está numa parada respiratória. Verificação do pulso. Aqui nessa foto, nessa imagem, exemplifica. Aqui na região do pescoço, tanto do lado direito quanto esquerdo, você vai pegar esses dois dedos, que é o indicador e o dedo médio. Você vai posicionar ele aqui na lateral do pescoço para sentir a pulsação dessa vítima. Não é para contar a frequência cardíaca, é só para sentir se está tendo a pulsação. Nunca façam isso com o polegar, porque senão vocês vão sentir a pulsação de vocês e não da vítima, e vai te dar um falso resultado naquele momento. Então, a avaliação primária, o que é? Você verificar se a vítima está respondendo, se ela está respirando e se ela está com pulsação, com batimentos cardíacos. Se ela tiver com esses três ok, isso é um sinal muito bom, porque ela não está numa parada cardiorrespiratória. Você viu que ela está respirando, que ela está respondendo, que ela está com batimentos cardíacos, você agora vai fazer a avaliação secundária. A avaliação secundária, você vai observar se tem ferimentos na cabeça, se tem ferimento no pescoço. Lembrando, se tiver ferimento cabeça, pescoço, jamais tirem a vítima daquele local. Jamais tirem ela daquela posição, porque você pode agravar aquela lesão que ela está tendo. E ela pode ficar com inúmeras sequelas. Verificar se tem secreção saindo da boca, do nariz, do ouvido.
Se após uma queda, uma batida na cabeça, ela tiver com secreção na boca, nariz e ouvido, isso é um sinal de gravidade. Você não vai movimentar a vítima, você vai chamar o SAMU e você vai fazer aquilo que aqueles profissionais do SAMU determinam para você fazer a partir de então. Vai cheirar o hálito da vítima, verificar se ele tem hálito etílico, que é decorrente de bebida alcoólica, ou então hálito cetônico, decorrente de uma glicemia alta, se ele está com uma hiperglicemia. Geralmente quem tem diabetes e ela não está controlada, ela está alta, a glicemia capilar, ele fica com esse hálito cetônico. É um cheiro que lembra um cheiro de laranja podre. Isso não é uma falta de higiene bucal, e sim uma complicação da diabetes. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Sentir esse cheiro na boca adocicada, esse cheiro de laranja podre. O que eu tenho que fazer? Levar imediatamente aquela vítima ao médico. Como? Você vai chamar o SAMU, que eles vão encaminhar aquela vítima até o pronto-socorro. Jamais coloquem a vítima em um carro particular. Sempre chama o SAMU ou então um bombeiro. Hálito etílico, a mesma coisa. Encaminha a vítima até um pronto-socorro ou então um pronto atendimento. Como? Ligando para o SAMU. Verificar se aquela vítima que apareceu, que está na farmácia de vocês, ou então até mesmo um colega de trabalho, verificar se tem dentes que estão quebrados, se tem próteses, as dentaduras, e retirá-las e guardar em um local seguro. Por quê? Porque aquele dente que está avulso, que está solto, a pessoa ela pode acabar engasgando com ele e ela ter uma obstrução das vias respiratórias. Ou seja, aquele dente pode provocar uma parada respiratória que vai evoluir uma parada cardiorrespiratória. Verifica também se a pessoa ela sente dor. Você vai palpar levemente, não vai apertar, só vai palpar aquele membro, né? E ela vai, se tiver quebrado, se tiver com um entorse, uma batida, ela vai acabar relatando para vocês, ou então a fisionomia dela vai ser de dor. O que eu vou fazer, Pamela? Vou colocar aquele osso no lugar? Não. Você não vai movimentar a vítima e vai chamar o SAMU. E não vai permitir que ninguém movimente aquela vítima, porque você pode agravar aquela lesão daquela pessoa. Só para recordar, algumas informações que são valiosas para ser passado para o SAMU e para o Corpo de Bombeiro quando você faz a ligação. O número de vítimas, se é uma, são duas ou mais vítimas, se tem algum risco potencial, se tem cheiro de gás, tem fumaça, cheiro de combustível, se a vítima está se movimentando, se está falando, se tem sangue ou outros fluidos ali saindo na boca, nariz. E o que aconteceu? Para você saber o que aconteceu, ou você presenciou, ou a vítima te falou, ou então você ouviu pessoas ao redor que presenciaram o que de fato aconteceu. Perceba sempre e também veja se a vítima ela tem medicamentos, que pode ser uma superdosagem de medicamento que ela acabou tomando. Perceba o hálito da vítima, se é um hálito etílico ou então um hálito cetônico, que é aquele hálito de laranja podre, decorrente de uma hiperglicemia. Tudo isso de avaliação primária e secundária, você tem que fazer rápido, porque os 10 primeiros minutos são vitais para a sobrevida ou não da vítima. Uma pessoa, por exemplo, que fica mais de 10 minutos parada, provavelmente ela vai evoluir a óbito. Então o socorrista ele tem que agir com calma, porém ele tem que agir com rapidez, né? Ele não vai... A calma é para que ele não faça nada de errado. Rapidez, ele vai fazer aquilo que ele sabe de maneira correta, né? Porém, ele não vai ser precipitado, ele não vai fazer de qualquer maneira. Lembrando sempre que uma das primeiras coisas que você vai fazer, depois que avaliou a cena, é ligar para o Corpo de Bombeiro ou para o SAMU, 192, 193. Na próxima aula nós continuamos. Essas informações de avaliação primária e secundária
são muito importantes, pois esse atendimento inicial da vítima vai definir como que vai evoluir o quadro dela, para melhora ou para piora do quadro. Até a próxima aula.